ótimo, legal, Lu, obrigado aí pelo feedback. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou falar aqui com vocês, né, a respeito do sono, né, dessa parte aqui que eu gostaria muito que a gente conversasse, justamente pela importância, né, que o sono tem no nosso dia a dia, né? E olha só que interessante. Essa frase, ela ficou cortadinha aí para vocês, né? Mas é aqui, olha, não se recupera o sono perdido, né? Mas a gente pode recuperar a saúde quando aprende a dormir bem. Essa frase, ela resume muito sobre o que a gente vai conversar hoje, tá? Aquela história de que, tipo, eu dormi 3 horas hoje, então no próximo dia eu vou dormir 10, né? Tenho que recuperar. Isso não existe, viu, gente? Para o nosso corpo, isso não existe. Mas a partir do momento que a gente aprende a dormir bem, aí sim a gente recupera a saúde. Isso com certeza, viu? Então, para a gente poder dar início oficialmente, sejam muito bem-vindos, né? Nesse momento, que eu tenho certeza que depois do que a gente vai conversar hoje aqui, vocês vão transformar a noite de vocês um pouquinho mais e o dia também, porque vocês vão ver como que o nosso dia, o sono, ele não começa só na hora que a gente deita, né? Ele tem a ver com o nosso dia todo, tá? Então, o quanto que isso é importante, tá bom? E olha só que interessante, 35% dos brasileiros, pessoal, dormem menos de 7 horas por noite. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que as pessoas, num geral, né? Isso é uma estatística brasileira, tá? Dormem menos de 7 horas? Vocês, geralmente aí, quantas horas por noite geralmente vocês dormem? Vocês têm uma ideia? Vocês costumam... lá. Muito bem. Quantas horas por noite vocês costumam dormir? Só para a gente fazer uma interação aqui. Me digam aí. Estou esperando, estou esperando. É mais do que 7 horas? Consigo dormir umas 8? Consigo dormir umas 6 horas por noite? Quantas horas, em média, vocês costumam dormir? 6, a Fran respondeu aqui, né? A Fran está fazendo o Evolua comigo, é uma das coisas que a gente tem colocado, né, Fran? Como objetivo, como meta, a Lu aqui de 6 a 7 horas, mas vocês veem, né, como que é isso, né? Menos de 35% dos brasileiros dormem, né? 35% dormem menos de 7 horas por noite. E essa privação de sono, o que ela vai gerar? Gera um risco muito grande de pressão alta, de diabetes, de obesidade. No final das contas, de doença cardíaca, de doença mental, inclusive demência, tá? Então, a gente precisa parar e olhar para o nosso sono com um cuidado especial, viu? Vamos lá, continuando. Muito bem. Olha lá. Então, para a gente poder olhar para o nosso sono com cuidado, com toda a atenção que ele precisa, né? A gente tem que entender como que ele funciona, né? Então, eu trouxe aqui de uma forma didática para vocês entenderem as fases do sono. Quando a gente entende aquilo que a gente está estudando e tal, fica mais fácil, né? De eu dar a minha intenção, de eu entender a importância daquilo, né? Então, aqui a gente vai ver que antes mesmo da gente adormecer,
o nosso corpo, ele inicia uma série de mudança química, neuroquímica, no nosso corpo todo, tá? A melatonina, né, hoje em dia tão falada, ela é o hormônio do sono. E ela começa a ser liberada na escuridão, né? Enquanto a gente tem um outro neurotransmissor aqui, que é a adenosina, ela vai se acumulando ao longo do dia, induzindo a sonolência. Então, não é só a melatonina que é a responsável pelo sono, a gente tem muito mais coisas envolvidas, né? Daí a gente tem o neurotransmissor GABA, né, que é o ácido gama-aminobutírico, a gente conhece muito como GABA, né? Ele aumenta nesse momento em que a gente começa a ter sonolência, e aí o que ele é responsável? Para promover o relaxamento, diminuir, né, a atividade cerebral, preparando o nosso corpo ali para o descanso, tá? Então, a melatonina é a grande vedete da vez, né? Cada hora na área da saúde é escolhida ali uma vedete, na área da nutrição, na área da medicina, né? E a gente está vivendo aí uma moda da melatonina, mas ela não é a única responsável, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos três fases, né? 4 fases aqui, né? A fase 1, fase 2, fase 3 e aí o sono REM, tá? E a gente, durante a noite, a gente faz de 4 a 6 ciclos desses, tá? Então a gente entra e sai, né, de uma fase para outra, sempre respeitando, né, essa fase 1, fase 2, fase 3 e sono REM. A gente vai fazendo esse ciclo várias vezes durante a noite, tá? Então a gente não fica no sono REM só uma vez, né? Por isso que tem momentos em que a gente acorda à noite, né? Porque vocês vão ver ali que a gente entra na fase 1 novamente e tal. Então, vamos lá, olha só. A gente tem aqui, ó, a fase 1, fase de transição entre a vigília e o sono, né? Então, ondas cerebrais começam a desacelerar e ela dura poucos minutos. Nessa fase, os neurotransmissores serotonina, noradrenalina começam a diminuir e a GABA, que vai promover o relaxamento, começa a aumentar, tá? Aí a gente vem para a fase N2, que é a fase 2 do sono. É um sono leve, a temperatura do corpo, ela diminui, os batimentos vão também diminuindo, é normal, o nosso batimento pode chegar até 40 quando a gente está dormindo, tá? Essa fase de N2 aqui, ela representa a metade do meu sono, olha lá, de 45 a 55% do sono total, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver se tá tudo bem. Ok, tá tudo certinho. Vamos lá, porque quando eu vou para a página do slide, eu perco vocês aqui, viu, gente? Então, de vez em quando eu vou dar uma paradinha aqui para ver se está tudo bem. Então, depois, o que acontece aqui na fase N2, né? Então, passamos a fase N1, onde a gente começa a ter uma desaceleração, né, das ondas cerebrais, começa a vir aquela coisa do relaxamento, né? Que é produzido, então, pelo GABA. Tá bom, viemos para a fase N2, o sono leve, tá? Quem que está responsável aqui, ó? Noradrenalina e serotonina permanecem baixos, o GABA se aprofunda, né? E a estrutura cerebral do sono, né? Complexos K, isso aqui é bem ali do mais detalhes do sono, eu não vou me aprofundar nisso aqui não com vocês, tá? Mas é mais para a gente só entender, tá? Aí a gente vem para a fase M3, é o sono profundo, tá? Nessa fase, a gente tem, olha só, restauração física, liberação do hormônio de crescimento, fortalecimento do sistema imunológico. Já começou a entender como que é importante, né?
é a maior fase, né? Essa aqui é a fase de maior liberação do hormônio de crescimento, para a gente ter reparo celular. Aqui, a noradrenalina e a serotonina atingem níveis mais baixos, indicando o sono mais restaurador. Tem pessoas que não conseguem chegar nesse N3. Vários distúrbios do sono, a gente tem mais de 35 distúrbios do sono, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem apneia do sono, ela não consegue chegar nessa fase 3 do sono, tá? E é a fase onde a gente tem aquela sensação de restauração mesmo, né? Que é o sono profundo. É onde a gente fica mais relaxado, né, do nosso corpo e tal. E depois da fase 3, a gente vem para a fase REM. Essa fase é onde acontecem os sonhos, né? E são os sonhos vívidos, é onde a gente consolida a memória e aprendizado. Então, tudo aquilo que a gente estudou, olha a importância, né, da gente ter isso várias vezes ao dia. A gente não faz isso uma única vez. São vários desses ciclos, como eu falei. E aí, para a gente aprender, para quem é estudante, né, olha a importância de se ter um sono adequado, que esses ciclos se repitam, né, de pelo menos 4 vezes, né? Pode chegar até ao 8, mas é de 4 a 6 ali em média, tá? E aí, nessa fase é onde a gente tem o movimento ocular rápido. Por isso, esse nome, REM, né, que vem da sigla em inglês, de movimento ocular, movimento rápido dos olhos, tá? Nessa fase, a gente tem, então, acetilcolina, que está envolvida, né? Aí fala ali pra gente, né, que a noradrenalina, serotonina e histamina quase inexistente, né? Então, nesse aqui, quando a gente acorda muitas vezes nesse momento, se a gente escutou um barulho, se a gente é despertado, a gente lembra, a gente consegue lembrar dos nossos sonhos. Toda noite a gente sonha, tá? Toda noite a gente tem os sonhos. Só que a gente não lembra, né? E aí, quando a gente é despertado nessa fase do sono, aí sim a gente lembra. As pessoas elas podem ter distúrbio do sono em qualquer uma dessas fases, tá? E por isso que entender um pouquinho do sono nos ajuda a estabelecer ali hábitos melhores para nos ajudar, porque muitas vezes aquilo que a gente muda, né, já fica bem melhor. Aquilo que a gente muda de hábito já fica bem melhor, tá? Então, olha só por isso que eu apresentei para vocês, a gente já vai conseguir ter uma ideia, então, da função do sono. Só por aquilo ali que eu falei, a gente já tem uma ideia do que o sono vai fazer com a gente, né? Então, olha só, restauração física e mental. Durante o sono profundo, aquele que eu falei para vocês, ali, a fase N3, a gente vai ter o reparo celular, produção de proteínas, é onde a gente faz eliminação de toxinas cerebrais, o que é tão importante. Por isso que uma pessoa que tem privação de sono pode ter uma chance maior, é aumentado a chance de demências, quadros demenciais, né? Olha a importância disso, né? Outra função, reposição, a regulação hormonal, regulação dos nossos hormônios, acontece durante a fase do sono. Então, a gente tem ali equilíbrio de insulina, equilíbrio do cortisol, leptina, grelina. Sabe o que esses hormônios significam? São os hormônios que controlam a nossa fome, saciedade, que controlam o nosso metabolismo. Então, quando a gente tem um sono desregulado, a gente desregula, né, esse equilíbrio hormonal. Tem muitas pessoas que só de melhorarem a questão do sono começam a emagrecer. Aquele emagrecimento que estava ali meio que a pessoa fala, eu não como tal e não perco peso. Vamos olhar tudo. O sono é uma das coisas que a gente precisa olhar, tá?
Outra função do sono, consolidação da memória. Então, o cérebro, ele processa as informações do dia no sono. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente discutiu, a gente vai processar durante o sono. E isso vai ser consolidado, vai lá para as caixinhas, né? Memória de curto prazo, memória de longo prazo. Vocês lembram daquele filme Divertidamente? Vocês lembram como que acontecia? Gente, ele é um filme incrível, é muito legal. Justamente na hora que a menininha estava dormindo, é que iam as memórias. Essa memória é de curto prazo, essa daqui fica para longo prazo. É exatamente isso que acontece, tá? E por isso que quando a gente não dorme bem, você imagina que não é dormir bem uma noite, duas, ali um período, não, é uma vida, às vezes, não dormindo bem, isso vai representar problemas da sua saúde, com certeza. E a gente tem também a função do fortalecimento imunológico, né? Produção das células de defesa, né? Das citocinas que vão combater infecções, inflamações, isso tudo acontece durante o sono, tá? Muito bem, seguimos adiante. Então, olha só, uma outra função do sono é a saúde do nosso coração. A forma como a gente dorme, ela vai afetar diretamente o nosso coração, nossos vasos sanguíneos. Durante o sono profundo, o nosso corpo, ele vai controlar a nossa pressão arterial, os nossos batimentos, dando o descanso que a gente precisa para o nosso sistema cardiovascular, tá? Por isso é normal que durante o sono a nossa frequência cardíaca baixe, a gente espera que a nossa pressão também abaixe, que é o descenso noturno. Isso tem que acontecer, é o fisiológico. Quando o paciente não faz isso, é que é um problema. Então, a gente observa lá no Holter, a gente observa no mapa, para ver, muitas vezes, se está tudo ok. E hoje em dia, com os exames de polissonografia, né, lá no consultório, eu faço o exame de polissonografia domiciliar, a gente acompanha isso também. A gente acompanha se os seus batimentos diminuíram, né? Se a tua saturação de oxigênio ficou ok, porque daí a gente pode diagnosticar apneias, tá? Então, olha o quanto que é importante da gente ter o sono. É aonde a gente vai dar um descanso para o nosso sistema cardiovascular. Se a gente dorme pouco ou pouco tempo, né? Se a gente não dorme ou dorme pouco, o nosso corpo ele fica sob estresse constante, tá? E isso aí vai aumentando inflamação metabólica, tá? E aí começa a desregular o açúcar no sangue, e outros fatores que causam problemas cardíacos. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, as pesquisas mostram para a gente que as pessoas que dormem menos de 7 horas por noite, elas têm 48% chance de ter, 48% mais chance de ter doença cardíaca, tá? Principalmente um tipo de arritmia, que chama fibrilação atrial, tá? E 15% maior a chance de ter um AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então, assim, dormir bem é uma das melhores maneiras de proteger o nosso coração no futuro. Tá aqui a mensagem para vocês. Para a gente proteger o nosso coração, a gente precisa dormir bem. Não é uma questão de, eu não sou muito de dormir, dormir é perda de tempo. Gente, não é. Se você quer saúde, se você quer longevidade, você precisa aprender a dormir bem, tá? Essas inflamações que acontecem no nosso corpo, quando o nosso coração não descansa e mantém ele sob estresse, isso deixa a nossa pressão desregulada, a pressão sempre alta, o batimento sempre alto. O que isso vai gerar? Aterosclerose, que é o acúmulo de placa de gordura lá na minha artéria, tá? Isso vai aumentar o grosso do meu coração, as paredes do meu coração vão ficando mais grossas. E isso aumenta mais ainda a minha pressão. Sabe por que quem tem apneia do sono tem muita relação com problemas cardíacos? Justamente por isso. Porque a pessoa não descansa. Ela está
dormindo, né? O olho fechado ali, mas o corpo está sob estresse constante, porque a pessoa não respira, ela para de respirar. Então, o seu organismo tem que ficar ali, ó, em sistema de alarme o tempo todo, tá? E isso, a longo prazo, traz muito estrago para a nossa saúde, tá? Vamos lá. Mais uma coisinha. O que a gente vai ver aqui? Consequências, então, que a gente tem desse sono ruim, tá? E claro, gente, sono ruim não é só não dormir, né? É dormir pouco também, tá? Então, a gente tem que entender isso. Às vezes eu vejo pessoas que às vezes falam, não, mas 4 horas de sono para mim tá bom. Mas para o seu corpo pode não estar, né? A gente vai conversar um pouquinho disso mais para frente, então a gente tem que entender isso, tá? Então, o que acontece? Consequências de uma má qualidade do sono? Alterações cognitivas. Conversamos ali desde o começo. A pessoa começa a ficar mais irritada, com dificuldade de concentração, as tomadas de decisões elas ficam prejudicadas, tempo de reação fica mais lento, né? Tudo isso vai acontecendo. Na parte metabólica, todo o desequilíbrio metabólico, a gente vai ter aumento de fome, principalmente por carboidratos e por açúcares, né? Alimentos mais doces, alimentos ultraprocessados, a pessoa fica mais ávida por isso, com mais vontade desse tipo de alimento. A resistência insulínica fica maior, ou seja, ela fica cada vez mais próximo de desenvolver um diabetes, tá? Uma maior pressão elevada durante a noite. Aí a gente tem inflamação sistêmica, maior risco de acúmulo de gordura, como eu falei para vocês, e maior risco das arritmias cardíacas também, tá? Então, olha só, e esse estresse causado, né, pela privação do sono ou por pouco sono, ele é cumulativo, vai de um dia para o outro, de um dia para o outro. Cada noite mal dormida, ela vai se somando. Eu não consigo repor o sono, mas o estresse que a falta desse sono traz, ele é repetido e vai se somando, vai se somando. E com isso a gente vai criando um déficit que vai progressivamente deteriorando a minha saúde, tá? Tá tudo bem, pessoal? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Olha lá. Ó, tem algumas perguntas aqui, né? A fase 3 representa quantos por cento do sono total, né? A fase 3 representa ali, olha, de 10 a 15% do sono total, tá? Alguma substância ou alimento que pode melhorar a fase REM? Vamos falar sobre isso também um pouquinho mais adiante. E além da apneia do sono, existem outras condições que afetam a qualidade do sono? Sim. Como eu falei, nós temos mais de 35 tipos de distúrbios do sono. A gente pode ter distúrbios ali na fase inicial, tem pessoas que têm problemas na fase inicial, a gente pode ter ali para manutenção do sono, que é ali da fase 2, né? E a gente pode ter aquela pessoa que desperta, tem o despertar, porque é normal a gente despertar, tá? Durante a noite, a gente vai ter alguns despertares. Entre um ciclo e outro, a gente vai ter micros despertares, mas que é aquele despertar que a gente vira na cama, tem que voltar instantaneamente a dormir. Tem pessoas que têm dificuldade nessa fase. E fora outros, né? A síndrome das pernas inquietas, a questão da paralisia do sono. Gente, tem mais de 35 distúrbios do sono, né? E existe o médico que ele é especialista em sono, medicina do sono, né? Então, o psiquiatra, o neurologista, ele acaba também tratando isso. E como eu, médica do estilo de vida, a gente tem que entrar nessas questões com vocês,
né? Para entender, claro, dependendo daquilo que a gente viu de alteração, a gente vai encaminhar, né? Mas a grande maioria das vezes são distúrbios ali que a gente, com mudanças de hábitos, a gente já consegue resolver, tá? Muito bem, vamos adiante então, vamos adiante, continuando aqui. Então, olha lá, agora, como eu falei para vocês, né? Por que eu comentei da apneia em especial e não comentei desses outros distúrbios? Porque a apneia, ela simplesmente representa 30 a 35% dos distúrbios de sono da população adulta, tá? A prevalência é muito alta da apneia obstrutiva do sono, e aqui eu vou falar para vocês agora, nesse slide, um pouquinho desses sinais, impactos e prevalência, né? Da apneia do sono. E por que ela é tão importante, por que a gente tem que estar atento e por que ronco não é só um barulho chato e incômodo, tá? Olha só o que a gente tem ali, né, de apresentação da apneia do sono. A pessoa tem um ronco alto e frequente, ela tem paradas, né, na respiração durante o sono. Então, quando ela dorme com alguém, né, um companheiro de quarto, ou esposo, esposa, filho, vai perceber que ela para de respirar mesmo durante o sono. E aí, o que acontece? Ela não descansou. Então, um outro sintoma muito comum é sonolência diurna excessiva, né? Acaba dormindo à noite, tendo cochilos ali, tipo, ficou um pouquinho parado, já tem uma sonolência, né? Desperta no sono, desperta engasgando ou sufocando, acorda com crise de tosse, né? E às vezes muitos pacientes chegam e falam, não, é por causa do meu refluxo. Na grande maioria das vezes não é o refluxo, viu, gente? Precisa investigar se não tem apneia obstrutiva do sono. Uma vez me perguntaram, mas todo mundo que ronca tem apneia? Geralmente, quem ronca tem apneia. Mas tem gente que tem apneia e que não ronca, tá? Então, nem sempre a pessoa vai ter ronco quando tem apneia, tá? A grande maioria ali, quem ronca tem apneia, mas nem sempre quem tem apneia vai ter ronco, tá? Então, cuidado. O ronco é só um dos sinais, tá? Dor de cabeça matinal, isso é aquela coisa, né? De sempre acontecer, não é uma vez que eu tive uma dor de cabeça quando eu acordei, que significa, mas é aquela coisa recorrente, tá, pessoal? Irritabilidade, dificuldade de concentração, isso aqui, pessoal, é muito comum, principalmente em crianças. Sabia que criança tem apneia do sono também? Pois é, aquelas crianças que têm adenoide grande, que tem problemas das tonsilas, né? Ou que tem problema aqui no palato, aí elas começam a ter dificuldade de aprendizagem, começam a confundir com TDAH, com autismo, e quando vai ver, é a apneia obstrutiva do sono. Olha a importância da gente se atentar a isso, né? É muito mais comum do que o tanto de casos que a gente está tendo aí de autismo, de TDAH, tá? Então, fiquem atentos aí, quem tem criança, criança pode sim ter apneia. O tratamento geralmente é cirúrgico, né? No caso deles, porque geralmente é uma alteração anatômica ali, ou às vezes porque tá obeso, tá? A criança pode sim ter apneia. E olha só que interessante, a apneia não tratada, então, o impacto disso, né? A apneia não tratada, ela vai aumenta em 3 vezes o risco da gente ter uma pressão alta, que é resistente a tratamento. Aquela que a pessoa toma mais de 4 tipos de medicamentos, opa, ela pode ter apneia. Ela é muito prevalente e aumenta muito os casos da arritmia ali que eu falei para vocês, fibrilação atrial. E isso a pessoa vai ter que tomar remédio para o resto da vida, né? Sendo que se ela corrigir, ela pode reduzir muito
né? E às vezes até parar de fazer a arritmia, se ela já não teve as consequências ali anatômicas no coração dela que levam à arritmia, se a gente corrige a apneia, a gente cancela isso. A pessoa ela pode curar da pressão, gente, né? Muitos pacientes bariátricos ou que perderam muito peso, eles curam da pressão. Só por conta do peso? Não, porque melhora a apneia. Então, é uma consequência, sabe? Muito bonita quando a gente corrige esses distúrbios, tá? Então, é importante ficar atento, né? Por conta dessas questões. Então, como eu falei para vocês, né? O ronco não é só um incômodo, um barulho alto que incomoda, né? É um dos principais indicadores que alguma coisa não está legal. Então, se a pessoa ronca, a gente tem que investigar, tá? Tem que investigar a saúde respiratória dessa pessoa, principalmente se ronca, né? E no mundo todo, a gente estima que mais de 1 bilhão de pessoas entre 30 e 69 anos sofram de apneia no sono. Tá? Como eu falei aqui no Brasil, né? Essa estatística ela é estatística brasileira, 30 a 35% da população adulta, né? Tem a apneia obstrutiva do sono, mas no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, tá? Por uma série de fatores, né? A pessoa que é obesa, ela facilita, não significa que a pessoa que é magra não vai ter apneia, tá, pessoal? Pode ter também. Mas a pessoa obesa, geralmente, ela tem. Geralmente mais homens, pessoas que têm o pescoço muito largo. Às vezes a pessoa, ela não é obesa, ela é grande porque faz atividade física, tem muito músculo, faz jiu-jitsu, sabe? Que fica com o pescoço grosso, pode ter apneia, tá? Então, é importante saber esses detalhes para a gente se atentar nessas questões, tá bom? Vamos em frente. Vamos em frente. Muito bem. E aí? Aquilo que eu falei para vocês no começo. O sono começa quando a gente acorda, tá? Então, para a gente ter uma boa noite de sono, a gente precisa acordar bem. O nosso dia precisa respeitar algumas pequenas coisas aqui que a gente vai discutir, que vão fazer toda a diferença na nossa noite de sono. Então, a gente precisa de hábitos diurnos bons, tá? E vamos lá falar um pouquinho sobre cada um desses hábitos. Olha lá, exposição à luz natural, tá? Então, assim, olha, a gente receber a luz direta, a luz solar direta pela manhã, principalmente nos primeiros 30 minutos que a gente acorda, isso sinaliza para o nosso cérebro que é hora de inibir a melatonina, parar, e isso vai regular o nosso ritmo circadiano. Então, assim que a gente acorda, o ideal é a gente abrir a janela, deixar o sol entrar, né? E se expor a essa luz solar, tá? Justamente para a gente sinalizar isso para o nosso corpo. Vocês vão ver que como melhora quando a gente começa a fazer isso, tá? Tem gente que às vezes acorda e acende a luz do quarto e fica ali um tempão, ou vai direto para o banheiro, toma banho, né? Começa a fazer diferente, começa a se expor, abrir a janela, deixar o sol, né? Tocar em você, né? O controle da cafeína, um outro hábito que a gente precisa ter cuidado durante o nosso dia para ter uma noite de sono legal. Olha só, para a gente entender a cafeína, né, que tem ali, ou nas bebidas energéticas, não é só no café, viu, gente? Bebidas energéticas têm cafeína, chá mate, chá preto tem cafeína, tá? Então, olha só, a cafeína, ela tem uma meia-vida de 5 a 6 horas. Então, às vezes a gente toma em determinado momento e ela ainda vai estar agindo, e às vezes ela vai agir. Se eu tomo um café muito tarde, depois das 5, 6 horas da tarde, pensa, né? Que ela vai estar agindo bem na hora que é para eu
tá dormindo. Se eu tomo às 6 horas da tarde, meia-noite, ela ainda vai estar agindo, é a meia-vida, é o pico dela, tá? Então, tem gente, pessoal, que vai falar, mas eu tomo café e durmo depois e tá tudo certo, né? Só que não é só questão de ficar acordado, ela pode prejudicar aquelas outras fases do sono, tá? Então, é importante a gente observar isso. Geralmente, a literatura fala para a gente ali que depois das 14 horas a gente deve evitar, né? Mas eu sei, a minha família é mineira, a gente gosta de um cafezinho e tal. O que a gente pode fazer? Pensa na quantidade, tá? No café descafeinado e se você tem problema de insônia, se você tem problema com sono, meu amigo, você vai ter que diminuir mesmo, tá? E tomar o quanto, até no máximo às 4 horas da tarde. Depois disso, não ter mais contato com alimentos que contenham cafeína. Até o chocolate, gente, tem cafeína, lembrei dele aqui, tá? Então, é uma questão. Atividade física regular. A atividade física, principalmente os exercícios aeróbicos, né, ali, muito próximo da hora de dormir, não próximos, né, desculpa, ajudam. Quando a gente faz exercício, né, isso ajuda. A gente gasta energia, a gente libera endorfinas e tudo, e isso vai ajudar na hora de dormir. A gente deve evitar exercícios muito próximos da hora de dormir. Às vezes não tem jeito, ou é naquela hora ou a pessoa não faz, né? Então, assim, a gente tem que ver caso a caso, mas eu sempre falo, se você tem dificuldade, a gente vai ter que todas as questões vão ter que ser revistas, né? Para a gente melhorar aquilo. O exercício na parte da manhã, na parte da tarde, é melhor do que à noite, tá? Pausas durante o dia, para a gente fazer algumas pausas ali de relaxamento, tá? A Lu Carrenho, que é a psicóloga, ela tem aqui o curso Aura 1, o pessoal que está no Evolua participa, tem direito a esse curso com ela, e ela fala sobre essas pausas que a gente deve dar, né, durante o nosso dia e tal. E elas são importantes, inclusive, para regular, para ajudar o nosso sono, tá? Olha só, micropausas durante o nosso dia, de 2 a 3 minutos, né? Elas já vão ajudar a regular o nosso cortisol, prevenir o acúmulo de estresse, e tudo isso vai ajudar a adormecer lá no final, né? Então, o quão é importante esses pequenos detalhes, né? E tem pessoas que fazem cochilos, que gostam de dormir durante o dia. A gente tem que tomar cuidado com esses cochilos, tá? Tomar cuidado com eles depois das 3 horas da tarde e que sejam cochilos rápidos, de no máximo 20 minutos, porque isso pode interferir quando quem tem, principalmente quem já tem um distúrbio do sono, quem já tem insônia e tal, evite de fazer cochilos durante o dia. Geralmente a gente fala para o paciente, né, que você tem ali uma rotina, né, de horários e tal, para você acordar e para você deitar, e mesmo que você não dormiu, você vai acordar naquele horário, para você ir condicionando o teu organismo, tá? E quem tem o problema, a gente fala, evita, nossa, mas eu tô caindo de sono, é a hora que eu consigo dormir. Não durma, né? Vai fazer uma outra atividade, vai andar na rua e tal, para poder ficar mais desperto, para ajudar na hora da noite, né? Isso, se você acaba, deita e dorme, e aí vai embora, isso pode te prejudicar na hora de dormir à noite, tá? Muito bem, pessoal, podemos seguir em frente. Falamos então ali desses hábitos diurnos, né? Como eu falei para vocês, o sono começa desde a hora que eu acordo, né? Então, olha só, temos mais aqui perguntas.
Ah, tá. Treinos à noite, já respondi essa, sim, eles podem interferir. Taças de vinho à noite, né? Pode atrapalhar ou ajudar. A questão da bebida alcoólica à noite, ela é muito importante, assim. Uma pequena quantidade não vai atrapalhar, mas se é uma quantidade maior, ela pode interferir, sim, tá? Ela desregula todas aquelas fases e por isso que a pessoa acorda e tá com ressaca e tudo mais. Mas assim, uma pequena quantidade não vai interferir. Mas você não vai fazer isso todo dia, né, seu Jorge? Tô vendo lá que o seu Jorge que perguntou isso. Muito bem. Vamos lá, continuando então aqui na nossa conversa, né? Vamos lá, vamos em frente, pessoal. Então, olha só, como que deve ser, né, o ambiente ideal para a gente dormir. Vamos falar agora um pouquinho sobre a higiene do sono, né? Então, o ambiente ideal é aquele ambiente que esteja na escuridão total, tá? Então, cortinas blackout, máscara de dormir. Eu sou uma pessoa, gente, que eu preciso da máscara de dormir, tá? E eu descobri isso quando eu operei os meus olhos, quando eu fiz a cirurgia da miopia. Quando eu voltei no retorno com o médico, ele falou, eu tinha uma linha assim no meu olho, que ele falou: Nossa, seu olho ficou ressecado, você provavelmente dorme com o olho aberto. E aí ele me recomendou a máscara de dormir. E então eu sou uma pessoa muito chique, que hoje em dia eu tenho que usar máscaras de dormir, mas isso melhorou muito a qualidade do meu sono, viu? Essa ausência de luz, ela melhora a produção de melatonina, tá? Então, é escuridão total. O ideal é isso mesmo. Então, nada de TV ligada. Ah, só consigo dormir com a TV ligada. Isso não é uma boa ideia. Você não está ajudando o teu cérebro, tá? A produção desses hormônios que são necessários aí, entender que precisa, né? Começar a serem fabricados. A temperatura ideal, 22 graus, entre 20 e 22, tá? Claro, você pode colocar uma cobertinha e tal, mas é a temperatura do ambiente, precisa estar uma temperatura mais baixa. A temperatura do corpo, ela precisa cair para a gente iniciar o sono e manter o sono profundo. Então, se o ambiente está muito quente, por isso que no calor é ruim de dormir, né? Porque, nossa, a gente não consegue. Tem essa dificuldade, é real mesmo, tá? É preciso estar silêncio ou com sons suave, né? Então, assim, eliminar ruídos, usar tampão, tá? Geralmente aqueles sons de ruído branco, sabe? Som de ventilador, som de rádio não sintonizado, esses são os ruídos brancos, né? Isso ajuda a acalmar e a melhorar a qualidade do teu sono, né? E uma outra coisa que é super importante hoje em dia, gente, essa questão aqui, ó, a zona livre de eletrônicos, né? Então, assim, ó, celular, tablet, TV, o ideal é que não nem tenha no quarto, tá? Vocês sabiam que aquela luz azul do celular, ela suprime a melatonina, né? E o conteúdo, a gente consumir o conteúdo, ela acaba estimulando o nosso cérebro. Então, ele não entende que é a hora de desligar, tá? Então, assim, é sério isso. A gente tem tido assim, uma epidemia mesmo de pessoas cada vez mais com transtornos ansiosos e tal. Ainda não se tem uma correlação direta, né? Essas questões dentro da ciência, elas são muito delicadas, porque nem sempre é casualidade, então a gente tem que tomar cuidado, mas que tem uma relação direta, tá? Com essa questão, e a gente precisa tomar cuidado, principalmente com as crianças e tal. Hoje em dia, até se fala que pode até nem ser só a luz azul, mas só o conteúdo, sabe? Aquela coisa de ficar rodando na internet e tal, isso acelera o meu cérebro de uma tal maneira que daí a gente não produz melatonina suficiente, né? Continua com a noradrenalina
E vocês viram lá, quando a gente falou no comecinho da fisiologia do sono, que a noradrenalina e a serotonina precisam começar a diminuir, né? Então, olha só a importância, tá? Da gente realmente regular e prestar atenção nisso, né? Olha só aqui, ó, que legal. Uma dica, né? Para a gente sobre essa questão da higiene do sono. Olha só, dedique um final de semana para você reorganizar o seu quarto, transformar o quarto num verdadeiro santuário do sono. Eliminar as distrações visuais, aparelhos eletrônicos, qualquer outro elemento que não promova relaxamento. Gente, o nosso quarto ele tem que ser para dormir, né? Claro, você pode ali num determinado momento da noite pegar para fazer uma leitura, pode fazer. Mas o teu quarto, evite de assistir televisão no quarto, vá para a sala, é o melhor, tá? Quem puder fazer isso, o quarto ele não deve ter muito colorido, muitas distrações visuais, muitos estímulos visuais, isso não é legal. Então, aquela questão mais clean para o nosso quarto, melhor, sem tantos quadros, sem tantas luzes, né? E durante o nosso dia, a hora que chegou um determinado horário, a partir das 8 horas da noite, a gente já começar a deixar as luzes já na penumbra, ligar abajur, tudo isso vai indicando para o meu corpo que é hora de dormir, tá? Olha lá, a Luciana está colocando aqui, ó. Importante acostumar a usar a fita na boca para evitar respirar por ela e evitar o ronco. Só que acontece, Lu, que o ronco não é só barulho chato. Se a pessoa colocar a fita na boca, ela pode parar de respirar. E aí? Ela vai acordar sufocando. Ela precisa ir ver por que ela está roncando, tá? Então, cuidado com essa estratégia da fita na boca, né? Que né, nem sempre é só... Na verdade, nunca é só barulho chato, tá? Tem alguma coisa ali acontecendo. Muito bem, vamos lá, mais um pouquinho. Olha lá, mais uma questão. Então, olha lá, o ritual da desaceleração. 2 horas antes, a gente deve fazer uma refeição leve, evitar alimentos pesados, picante, com alto teor de açúcar, né? Porque eles são estimulantes, né? Então, sempre preferir ali carnes mais magras, alimento assim, já cozido, né? Por isso que a sopinha é tão bem-vinda à noite, né? Tem toda essa questão da sabedoria popular, ela sempre tem um fundinho, né? Quando a gente vai analisar algumas questões, realmente tem razão, né? Então, assim, porque a gente estabelecer essa rotina, a gente vai ajudar a relaxar, né? Então, ali, 2 horas antes, né? Já começa tenta fazer a tua última refeição 2 horas antes de você dormir, 1 hora antes, desliga a tela, celular, computador, né? Reduz a iluminação, eu estava falando para vocês da casa, tá bom? Eu costumo deixar o meu celular ali, né? Com 1 hora antes do horário que eu estabeleci para dormir, ele ativa o modo noturno, ativa o modo sono, né? Então ele fica todo preto e branco e perde as funções. 45 minutos antes, um banho morno para relaxar a musculatura, começar uma queda da temperatura corporal, 30 minutos. Você pode fazer uma leitura leve, que não seja em tela, no livro mesmo, físico, os exercícios de respiração profunda, fazer alongamentos, e na hora de dormir, mesmo no final de semana, a gente deve lembrar de manter a constância, tá? Por quê? Para a gente poder estar reguladinho. O nosso corpo, ele gosta de rotina. Ele não sabe que é sábado, que é domingo, né? Que é feriado no meio da semana. Ele não sabe. Então, ali, variar no máximo 1 hora, né? Dessas questões, tudo bem. Sair muito dessa rotina acaba prejudicando, tá? Então, ali, ó, a mensagem aqui, ó.
Consistência é a chave. Manter horários regulares de dormir e de acordar, inclusive no final de semana, fortalece o nosso relógio biológico. É totalmente verdade isso, tá? É muito importante a gente lembrar disso. Para a gente comer, para atividade física e para dormir, acordar e dormir também, tá? Estabelecer essa rotina, ela vai sinalizar para o nosso cérebro, então ele já vai automaticamente relaxar e preparar para o sono, tá? O seu corpo ele vai aprender a reconhecer esses sinais e naturalmente, dependendo do que você já começa a fazer com o ambiente, ele já começa a produção de melatonina e te preparar para o sono, tá bom? Vamos lá, o que mais? Olha lá, falando um pouquinho aqui sobre a parte da alimentação. Os alimentos que são propiciam, né, que vão nos ajudar com o sono e tal. Olha lá, a gente tem alimentos que eles promovem o sono, que nos ajudam de uma forma melhor, né? Então, alimentos que são ricos em triptofano, né? Como a banana, aveia, leite, iogurte natural, castanha, semente de abóbora, ovos, né? Peru. Por que eles são ricos em triptofano? E qual que é a importância disso? Eles vão promover, né? São precursores, o triptofano é um precursor da serotonina e da melatonina, tá? Então, isso vai ajudar, né, a estabilizar ali o nosso sono, tá bom? O magnésio, então, os alimentos que têm o magnésio natural, folhas verdes escuras, chocolates, mas olha, geralmente, como o cacau, né? Isso aqui, gente, não significa que eu tenho que comer na hora de dormir, viu? É durante o dia, tá? Durante o dia é interessante, né? Os grãos integrais, o abacate, tá bom? E as infusões calmantes, né? Os chazinhos de erva cidreira, erva camomila, passiflora, a própria lavanda, né? Tem efeitos comprovados na redução da ansiedade e da melhora aí da qualidade do nosso sono, tá? Então, aqui a gente entende um pouquinho, né, da importância de escolher bem os nossos alimentos durante todo o dia, né? Uma nutricionista, uma vez, numa dessas palestras de sono e tal, ela falou, né, nossa boa noite de sono começa pelo que você escolhe no café da manhã, né, então essas fontes do triptofano, o magnésio natural, se fala muito, né, do magnésio ali para à noite, né, e tal, e você pode conseguir isso de forma natural, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? O que a gente vai falar agora um pouquinho? Então, falamos da rotina, falamos do que é legal de alimentação e o que a gente deve evitar à noite. Então, olha lá. Refeições pesadas. E por que isso deve ser evitado? Vai desviar o sangue lá para a digestão. E aí tudo porque o nosso corpo está descansando, mas o nosso cérebro está bem ativo, viu? Ele desliga o corpo, né? Mas está fazendo um monte de outras funções que só acontecem durante o sono, tá? Alimentos picantes, aumenta a temperatura corporal. Alimento muito açucarado vai aumentar a minha insulina, né? E isso tem que estar menor durante a noite. O álcool, lá. Olha, seu Jorge perguntou lá do álcool, né? Prejudica a fase REM, né? Então é aquilo que eu falei. Se a pessoa faz aquilo em grandes quantidades e recorrente, vai prejudicar sim. Então a gente deve pensar, claro, vai depender da quantidade, mas tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio, né? 2 tacinhas de vinho e naquela comemoração do final de semana, tá tudo certo, né? Mas cada pessoa pode responder de uma maneira. Então, se observar, também é importante, né? Entender como que aquilo funciona para mim também é
é importante, tá? E o consumo de muito líquido, né? Então, eu sempre falo assim, todo mundo vai ter que fazer? Não, quem tem um problema, né, com insônia e tal, que já tem uma questão, evita, né? Evita, porque daí vai melhorar. Imagina, a pessoa já tem insônia, toma lá, falta 1 litro para completar os 3 litros de água do dia, e ela toma esse 1 litro à noite, ela vai ficar acordando à noite para ir no banheiro, e aí isso vai prejudicar, com certeza, o sono dela, né? Com certeza que vai. Muito bem. Aqui, ó, vamos lá. Agora começou a ficar legal, pessoal. Eu quero agora que vocês, a gente vai fazer agora uma avaliação rápida, tá? Com essa escala de sonolência de Epworth, a gente vai fazer essa avaliação. Então, pega aí uma caneta, um lápis, um papelzinho, tá? Ou no seu próprio celular. E para a gente ir dando uma nota, eu vou fazer a pergunta para você, tá? De cada uma dessas situações e você vai dar uma nota. Então, assim, em cada uma dessas situações, você vai responder para mim qual a sua chance de cochilar, tá? Não é de dormir, é de cochilar, tá? Em cada uma dessas situações, qual a probabilidade de você cochilar, né? Dar aquela pescadinha nessas situações, tá? Então, assim, você vai considerar seu estilo de vida recente, né? Mesmo que você não faça essas atividades que a gente vai falar aqui, mas tenta imaginar como que elas seriam afetadas pelo jeito que você está hoje, tá? E aí você vai dar a nota. Se você não cochilaria nunca numa situação dessa, nota 0. Uma pequena chance, 1. Uma chance moderada, nota 2. E uma alta chance, com certeza eu cochilaria, 3, tá? Então, cada uma dessas situações. Vamos lá? Posso começar? Enquanto vocês pegam aí, ó, eu vou ver aqui mais algumas perguntinhas. Ah lá. O idoso costuma ter uma redução natural do tempo do sono, por redução da produção da melatonina. Ele se beneficiaria da reposição desse hormônio? Em alguns casos, né, precisaria ser avaliado se tem a indicação, tá? A gente tem que descartar algumas outras hipóteses, né? Inclusive a depressão no idoso, que é muito comum, para daí pensar na reposição de melatonina. E a reposição de melatonina, gente, ela não deve ser feita assim aleatoriamente, entendeu? Apesar de ser vendida como um suplemento lá na farmácia, é um hormônio, tá? Então, sempre com a orientação de um médico, né? Tá relatando para ele como você está se sentindo, o que melhorou, né? E tal, para poder ser avaliado direitinho, tá bom? Nem sempre é só pela redução da melatonina, né? Muito bem, vamos lá. Já dei esse 1 minutinho aí. Vamos começar. Então, na primeira situação, cochilaria, grande chance de cochilar ou não? Sentado e lendo. E aí? O que vocês acham? Eu já fiz esse teste, mas eu vou fazer de novo aqui com vocês. Vamos ver se mudou alguma coisa da última vez que eu fiz. Então, vamos lá. Pergunta 1. Sentado e lendo. Será que eu cochilaria? Chance pequena? Nota 1. Chance moderada? Nota 2. Alta chance? Nota 3. Vai lá, gente. Vão anotando. Então, aqui. Pronto. Pergunta 2. Assistindo TV. Sentado em um local público. Cinema, reunião. Qual que é a probabilidade de você dormir nessa situação? Quarta pergunta. Como passageiro, você não é o motorista, né? O motorista, se responder que cochilaria, aí a gente já tira a carta dele. Como passageiro, num carro, né? 1 hora de viagem. Como que seria?
Quarta pergunta. Você está lá no carro, mas você é o passageiro. 1 hora viajando ali no carro. Muito bem. O meu acho que é 3 nesse daí, viu, gente? Porque eu falo que eu começo a ver verdinho, eu já me dá sono. Quinta pergunta. Deitado para descansar à tarde. Quinta pergunta. Sentado conversando com alguém. Sexta pergunta. Sexta pergunta. Sentado tranquilamente após o almoço. Tá lá depois do almoço e você não bebeu, tá? Essa pergunta aqui você não bebeu. Sentado depois do almoço ali, sem estímulo, né? Sem TV e tal. Como é que seria a sua chance? E no carro, enquanto para por alguns minutos no trânsito. Aí é você dirigindo, tá? Sabe aquele trânsito típico de São Paulo, né? Que fica aquele anda, para, parou aqueles minutinhos, você dá uma cochilada? Isso frequentemente, tá, gente? Não é se aconteceu uma vez na tua vida, é situação recorrente, tá? Ó, agora que você já deu a nota para cada uma dessas perguntas, some. Vamos somar cada uma dessa, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5. Muito bem. E aí, quanto que deu o teste de vocês? Vai colocando aqui no chat para mim. Escreve aqui. Quanto que deu? Quanto que deu a nota aí de vocês? Vai falando. Escreve aqui. E a gente já vai conversar sobre isso. Isso, olha lá. Franciele deu 5. Do Jorge deu 5. E aí, pessoal? Quem mais? Só os 2 responderam? Ó, temos 8 pessoas aqui na live. Respondam, né? Aí, qual é a nota de vocês? E aí, a gente vai fazer essa interpretação, olha. Olha ali, né? De 0 a 7, sono adequado. Ok, tranquilo. Tá? De 8 a 11, atenção aos hábitos de sono. A gente já deve ter um olhar mais, né, atento. 12 pontos ou mais, provável distúrbio de sono. Busque avaliação médica, tá? Essa escala de Epworth, ela é muito útil, né? É rápida de fazer e ela nos ajuda muito, né? Nos diagnósticos aí de distúrbios do sono, tá? Então, aí, se você não colocou a sua notinha aqui e deu ali mais de 12, vamos conversar. Já agenda sua consulta e vamos conversar, tá? Quem deu ali acima de 8, a gente já deve começar a avaliar como que estão esses hábitos de sono, tudo aquilo que a gente conversou até agora, tá? E quem deu acima de 12, obrigatoriamente marcar tua consulta. Viu? Vamos lá. Olha lá. Agora, uma pergunta aqui para vocês, olha só. A gente falou dos hábitos, a gente falou do que a gente tem que evitar, né? A gente falou da rotina ali para um sono adequado, a partir de 2 horas antes de dormir e tal. Mas não basta a gente conhecer tudo isso, né? Muitas vezes a gente sabe até o que tem que fazer, mas a gente não tem estratégia, né? A gente não tem estratégia. Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que é mais fácil? Por onde que eu começo? Tá tudo errado, né? E
o apoio de um profissional ele é extremamente importante, justamente para te adequar a ter uma prática desses hábitos mais consistente, que seja duradouro, né? Para realmente te transformar. Não adianta você fazer por um dia, né? Então é importante, tá? Espera aí que não foi para vocês. Ah, agora foi. Agora foi. Então, olha só, né? As ações que para transformar o sono. A gente já conversou, né? Da exposição da luz solar, a desconexão digital, o horário regular. Mas só eu saber isso, na grande maioria das vezes, não é o bastante, tá? A gente precisa de estratégia, como eu falei aqui para vocês. E uma das coisas que trabalha dentro da medicina do estilo de vida é o sono, né? Eu tenho um programa que é o programa Evolua Mais, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, colocar o slide dele aqui, né? Ele é um programa, né, de acompanhamento médico, né, por 90 dias esse acompanhamento, são 90 dias de acompanhamento e vão ter várias ferramentas justamente para a gente estruturar isso, né? Estruturar. Um dos pilares que a gente trabalha dentro da medicina do sono, da medicina de vida, do estilo de vida, é o sono, né? E é um dos pilares que a gente trabalha aqui dentro do programa Evolua também, né? E tem algumas pessoas que às vezes me perguntam, né, sobre o Evolua, e porque algumas das pessoas que estão é porque querem perder peso, querem reduzir ali a questão da gordura visceral e tal, mas o Evolua ele vai muito além disso, ele é para promover hábitos de vida saudáveis, né, e devolver a energia, a saúde, qualidade de vida mesmo para as pessoas, né? Então o propósito dele é muito maior, né? É realmente trabalhar, pegar na mão da pessoa para levar a hábitos de vida melhor, tá? O sono ele vai ser uma das coisas que a gente vai trabalhar ali, porque como a gente viu e a gente conversou, nenhum dos outros pilares ele se sustenta, né? Dormir bem é restaurar, né, nosso corpo, restaurar a nossa mente, é ter energia no dia seguinte, é ter o nosso sistema cardiovascular trabalhando bem, é ter o nosso sistema hormonal bom, o nosso sistema imunológico bom, né? Então, muitas vezes o paciente pergunta para mim, doutora, o que eu posso fazer e tal? O que eu posso tomar? Gente, o segredo na grande maioria das vezes, está no nosso estilo de vida. Está na nossa mão. Só a gente precisa começar. Mas eu entendo que começar sozinho isso não é fácil, né? Então, assim, hoje em dia a nossa rotina ela engole a gente. Ela não cabe mais em 24 horas, né? Na minha época, mais nova, tinha lá Unibanco 30 horas, alguém vai lembrar aqui também. Se tivesse 30 horas, gente, a gente usaria as 30 horas, tá? E aí o sono, para muitas pessoas, é aquilo que é deixado para depois. Mas, na verdade, um sono sem qualidade, ou um sono que a gente não tem, a saúde vai pagar a conta. Uma hora o corpo entrega para a gente a conta, tá? Então, oferecer o Evolua para vocês, né, é oferecer esse acompanhamento personalizado para criar e manter hábitos, ajudar vocês a criar os hábitos da forma mais factível, de acordo com a tua rotina, de acordo com o que caiba naquilo que você faz, né? Por isso que ele é individualizado, ele é para cada um tem uma rotina, uma realidade, né? Mas que isso seja duradouro, seja eficaz, né, na tua vida. E ele vai ter, não é só o acompanhamento médico, né, mas ele vai ter junto a avaliação nutricional, vai ter o apoio aqui do personal trainer e vai ter o apoio emocional também. Então a gente cobre ali, né, fecha para que a pessoa realmente possa criar hábitos saudáveis
inclusive do sono, tá? Como na pergunta anterior, né, que eu fiz aqui para vocês. Nessa pergunta anterior aqui, ó, que eu coloquei. Aqui embaixo, ó. Acho que não apareceu para vocês. Será que você está pronto para transformar as suas noites? Será que sozinho a gente consegue? Será que eu sei o que eu devo começar primeiro? Porque às vezes a gente está com tudo atrapalhado, né? A gente está com tudo atrapalhado. Então, assim, hoje vocês tiveram o conhecimento, foi apresentado para vocês, né? O conhecimento, mas não basta só saber o conhecimento, só ter o conhecimento, a gente precisa ter